Ok, então, pessoal, boa noite a todas e todos. Nós estamos aqui na nossa segunda reunião do nosso grupo, aqui a segunda reunião de 2021. A Ludmila e o Gunan vão apresentar. O Gunan deve estar entrando daqui a pouquinho, mas então, Lud, fica aí. Você pode começar e daí depois a gente vai complementando com ele. Tá bom, Ale. Boa noite, gente. Hoje a gente vai falar aqui no grupo sobre saúde mental da população LGBT+, especialmente no contexto da pandemia. E aí, a gente conversou um pouquinho na semana retrasada, né, sobre a minha formação. Eu sou psicóloga, antes de ser advogada. Antes não, na verdade, foi muito depois. Mas eu sempre trabalho na interface do direito com a psicologia. E aí, conversando com a Lei, a gente viu como era importante trazer essa pauta para o nosso grupo e como é importante a gente sempre reafirmar a necessidade da interdisciplinaridade do direito com a psicologia e com outras áreas afins, né? Vamos dizer com as ciências psis de uma forma geral, mas aqui no meu caso eu vou frisar especialmente a psicologia. Deixa eu só apresentar aqui, não fiz apresentação de PowerPoint não, mas tem uma janela, uma guia, a tela inteira. Como é que é mesmo isso aqui, Ale? É aqui apresentar agora? Peraí. Você vai apresentar agora e aí você pode colocar uma janela que daí vai abrir Uma todas janela. as... É, Então, mas aí como é que eu pego meu negócio, meu PPT? seu arquivo de PDF, seu arquivo de PowerPoint já está aberto? Ah, uhum. Então vai aparecer aí na sua, quando você clica em uma janela, aparece uma janelinha assim, e aí todas as abas que estão abertas do seu computador vão aparecer na sua tela. Vocês estão vendo? Não, aí você tem que clicar numa delas que aí passa a apresentar pra gente. Não, só tá aparecendo uma, só a sua. Coisa doida. Você quer que eu te... Pode ser, me manda. É. Ah, Não, eu acho agora que tá agora vai. começando. Agora vai. Ah. Ai, Senhor Jesus, a pessoa é muito ruim, né? De tecnologia. É, só que tá aparecendo a nossa tela E mesmo. agora? Vamos ver se vai. Ainda não, Lud. Não. Ah, nem. Vou te mandar. Tá. Se eu não sei fazer esse trem. Peraí. Você vai mandar por onde? Pelo WhatsApp? É porque não tá aparecendo onde você falou, não. Vou mandar no seu e-mail, peraí. Pode ser? Pode ser. É só uma telinha, também não tem nada demais, não, mas é porque eu vou trazer um diagnóstico que foi realizado agora no contexto da pandemia sobre saúde mental, e aí tem uma imagem que é bacana de vocês verem. Beleza. Esperar só a Lud me mandar, então. Esse foi. Bom, gente, então, enquanto a Lei abre ali, o que que eu acho importante, né? Eu e Gunnar, a gente conversou antes da gente propor como que a gente ia abordar o tema. Ele é enfermeiro e é professor lá na UFRJ de ciências médicas, né? Então, a gente achou muito importante, e ele tem um trabalho bem interessante, que eu acho que ele chegou a compartilhar ali com a gente, alguns textos, que são sobre a pirâmide de Maslow, a teoria das necessidades de Maslow. E ele vai dar foco nisso, e eu vou começar falando primeiro da saúde mental da população em geral. Porque eu queria nivelar aqui o nosso conhecimento, eu não sei quanto que o grupo, por ser majoritariamente de pessoas do direito, estaria afim com essas questões das áreas psis e médicas, né, como eu e ele. Então, a gente sabe que saúde mental é um tabu ainda absoluto, né? Falar que alguém tem alguma questão, tem algum transtorno mental, essa pessoa ainda é estigmatizada. Isso. Se você quiser colocar em tela cheia, aqui
Isso. Aí pode passar. Pois é. Então, falando da saúde mental, é um conceito que é mal compreendido de uma forma geral, né? E as pessoas não gostam, via de regra, de dizer que estão com a saúde mental prejudicada. Eu já vou falar aqui claramente, adoeci ano passado de um jeito, assim, absurdo, que eu tive que pedir afastamento e depois demissão do meu trabalho. Então, isso só para vocês perceberem como a pandemia ela colocou uma lupa de aumento nessa situação da saúde mental. E se tornou, assim, o grande tema da psicologia, vamos dizer. Ainda mais no contexto da população LGBT, que é o que a gente vai ver. Então, quando a gente fala em saúde mental, a OMS, ela define saúde mental como esse estado de bem-estar geral, que o indivíduo, ele consegue perceber as próprias habilidades, ele consegue lidar com aqueles estresses cotidianos, ele tem noção da realidade da vida dele, ele consegue trabalhar com produtividade, e ele é capaz de contribuir para a comunidade dele de uma forma ativa. É claro, gente, que tristeza, raiva, esses episódios, todos nós sentimos o tempo todo na nossa vida. E agora, na pandemia, a gente tem sentido isso ao quadrado, ao cubo, não é? Mas, no entanto, quando esse estado de bem-estar geral, ele sai do que a psicologia, né, entende como essa normalidade, é um termo que eu tenho super pé atrás, e depois já falo para vocês, né, a acepção de normalidade, mas quando sai dessa linha da normalidade, que começa a preocupação com o adoecimento psíquico. Antes, muito antes, quando a gente falava de adoecimento psíquico, nossa abordagem era simplesmente biológica, uma abordagem medicalizada. Então, o que acontece é que hoje, quando a gente aborda o adoecimento psíquico, tem uma rede muito mais complexa de interações, né, que se somam, se sobrepõem tanto para a análise do adoecimento psíquico, como fatores geradores de um adoecimento psíquico. Ali se cruzam tanto fatores biológicos, hereditários, por exemplo, porque eu posso ter uma propensão maior de ter uma esquizofrenia, uma depressão, uma crise de ansiedade generalizada, mas os fatores sociais, eles são ali, são gatilhos para que isso aconteça. Então, eu posso ter uma irmã gêmea idêntica, que às vezes, por ter sido criada com outra pessoa, que não dentro do mesmo núcleo familiar que eu, e não ter experimentado essas mesmas vivências, não vai desencadear os mesmos transtornos mentais, tá bom? E aí, gente, como eu disse, todo mundo já pode apresentar, deixa eu ver que estou tentando ser breve, porque o Gunnar falou, você tem 20 minutos, e ele também, eu gosto de falar muito, o Alexandre me dá 3 horas para falar da próxima vez, eu tenho dificuldade de ser sucinta. E aí, até o conceito de anormalidade, é interessante a gente perceber como ele muda ao longo do tempo dentro da mesma sociedade. Então, se um tempo atrás a gente achava, né, a gente não, ainda não tinha nascido, porque eu sou jovem, mas há um tempo atrás as pessoas achavam que usar brinco, um homem usar brinco não era uma coisa normal, hoje a gente já entende que isso está na esfera das escolhas dele, de como ele quer se vestir, e tudo bem, né? Mas a psicologia utiliza, na verdade, a psicopatologia, tá, gente? Utiliza 4 conceitos, 4 critérios básicos para definir o que é normalidade e anormalidade. E aí vai definir a partir de uma frequência estatística, então, de quanto aquele comportamento, aquela atitude, aquele sintoma aparece na sociedade, tá? Na população em geral, o desvio social que esse sintoma acarreta, o comportamento de inadaptação do sujeito, que significa quais são os efeitos adversos sobre ele mesmo e sobre a sociedade. Então, se é uma pessoa que tem uma agressividade muito acentuada, um transtorno de humor, por exemplo, se ficar muito agressivo, quanto essa agressividade impacta a sociedade, né, que ele pode causar dano. E o próprio nível de sofrimento pessoal, que é absolutamente subjetivo, não é? Então, eu sempre falo isso lá em casa direto, a gente não tem competição de dor, de sofrimento, qual que é maior não, isso aqui não é uma gincana de quem está sofrendo mais.
Então, tá todo mundo aqui, a gente fala, né, nesse caldo igual da pandemia, uns vão desenvolver transtornos, outros vão começar a ter sintomas e rapidamente conseguem se desvencilhar deles, e outros vão sucumbir completamente, às vezes até com os mesmos fatores, tá bom? De outro lado, para a gente saber da normalidade, também é difícil, a gente, não é tão fácil, tão simples da gente determinar, né? Então, se a pessoa tem a percepção adequada da realidade, se ela é capaz de exercer um controle voluntário no comportamento dela, ela tem um controle do comportamento dela, a gente consegue administrar os nossos desejos o atendimento às nossas necessidades, se a gente está numa situação de sanidade psíquica, vamos dizer assim, a nossa autoestima e nossa aceitação está mais bem desenvolvida, mais elaborada, e a nossa capacidade de formar relacionamentos afetivos está preservada, minimamente, né, gente? A gente sabe que tem uns ataques aí, mas minimamente preservados. A gente tem transtornos também, só para trazer esse panorama para vocês, que são transtornos mais agudos e transitórios, que são esses que a gente viu explodir agora na pandemia. O meu, por exemplo, foi uma crise de estresse agudo. Veio num estopim com um menino pequeno em casa, fazendo aula online, não sei quem tem filho aí, mas foi absolutamente enlouquecedor, junto com o trabalho, uma criança fazendo aula, você fazendo, trabalhando e tudo mais. Então, esse tipo de transtorno, ele é transitório, ele é agudo, com terapia, com medicação, com outros recursos que eu adotei, eu já tô ótima, vamos dizer assim, e isso foi em setembro, tá bom? Outros transtornos, no entanto, eles são crônicos e vitalícios, e o sujeito vai ter que lidar com isso para o resto da vida dele, tá bom? Os manuais que a gente mais utiliza para classificação de transtornos mentais, gente, é o DSM-4, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. Ele é adotado principalmente nos Estados Unidos, mas a gente usa bastante ele, é um manual internacional, e a Classificação Internacional de Doenças, que é o CID, que a gente utiliza muito ele no SUS, né? O DSM é mais utilizado para as psicopatologias. E aí é que a gente chega na parte da interdisciplinaridade das ciências psis com o direito, por quê? Primeiro, eu queria dizer para vocês que quando eu comecei a estudar psicologia e que eu era advogada, o tema que eu fui estudar primeiro era adoção homoafetiva. E tudo não, tá? Não vamos ser exagerados, mas grande parte da bibliografia e das entrevistas que eu fazia com o pessoal do direito, naquela época, tá, gente, 2005, 2006, e esse cenário a gente sabe que já mudou, graças a Deus, mas havia um pré-julgamento, partiam de pressupostos de outra área do saber que não era jurídica. Então, grande parte das vezes, os argumentos utilizados por profissionais do direito para rechaçarem, por exemplo, a adoção homoafetiva, é que aquelas crianças iam desenvolver algum transtorno, que os pais, né, ou mães não tinham a mesma capacidade de atuar para o desenvolvimento da criança, de dar a mesma educação. Então, uma série de fatores que a gente adotava e assumia como verdade absoluta, sendo que isso é de outra esfera, de outra área do saber. Quando eu comecei a estudar mais a fundo, então, que eu compilei vários estudos da psicologia sobre isso, lá cheguei à conclusão, né, a partir desses estudos e tudo mais, que era exatamente o oposto, que, na verdade, não tinha nenhuma diferença significativa na criação de filhos, não mais do que já é variável numa criação de filhos por casais heterossexuais, tá? Então, o direito, ele tem uma interface muito grande com a psicologia. Quando a gente está falando de teoria das incapacidades civis, a gente está falando lá da inimputabilidade penal, a gente está falando de adoção, curatela, como é que chama aquela outra, da alienação parental, e principalmente aqui no meu caso agora atual, é quando a gente está falando da transgeneridade, tá? Porque a gente sabe que a transgeneridade ainda é colocada nesse lugar da patologia. E a psicologia, de vanguarda nesse ponto,
vem aí trazendo esse debate, e nós do direito também estamos caminhando juntos rumo a isso, e que bom que a gente tem esses espaços como esse grupo, para a gente falar um pouco mais sobre essa visão despatologizante da transgeneridade, né, que é onde a gente quer chegar. Então, gente, primeiro demos esse panorama da população, o que é saúde mental e o que é adoecimento psíquico da população em geral, e agora a gente entra nas especificidades da população LGBT, tá bom? Tem fatores que contribuem muito mais para o adoecimento psíquico de pessoas LGBTs, tá? A gente tem um hábito de olhar o adoecimento psíquico numa ótica individualizada. Então, eu olho para o sujeito. Por que essa pessoa adoeceu no contexto tal? Nesse caso da população LGBT, principalmente, a nossa análise, ela precisa ser uma análise não focada no sujeito. Ela precisa ser uma análise das relações de poder, ela precisa ser uma análise da nossa sociedade hétero-cis-normativa, de quais são as lógicas que a gente opera, do binarismo que a gente opera, de como as famílias aceitam ou não aceitam, se dão bem ou não se dão bem com os seus filhos, que têm orientação sexual diversa e identidade de gênero diversa também, das deles, né, das próprias. Então, como essas experiências sociais, essas vivências da nossa sociedade, elas afetam sobremaneira a saúde psíquica dos sujeitos LGBTs, muito mais do que da ótica individualizante, tá bom? Outra coisa que é muito importante a gente falar, quando a gente está falando de LGBT, gente, é a discussão a respeito da patologia localizada na orientação sexual e na identidade de gênero. E em qual é o patamar que a gente já se encontra aqui. Por quê? É super importante a gente frisar que a população LGBT não tem uma patologia inerente ou intrínseca a si mesma. Nenhuma pessoa LGBT tem algum tipo de doença ou de patologia a priori. Se desenvolve alguma patologia, é em razão de um contexto social que não o aceita e dos preconceitos e discriminações que essa pessoa sofre ao longo da vida. E aí a gente pode falar de transtornos psíquicos que, se não eclodem na infância, eles vão sendo ali recebidos ali na infância, eles vão ganhando corpo, até que por algum gatilho na vida adulta, alguma situação de violência que essa pessoa se depara, esse transtorno psíquico pode aflorar de uma forma muito grave, inclusive, né? Então, a gente sabe que crianças LGBT sofrem bullying na escola, muito, e quando a gente faz cruzamentos interseccionais para nossa análise, se a pessoa, a criança, é LGBT e ainda por cima é negro, ainda por cima é de classe social baixa, a gente vai elevando essa opressão em níveis muito cruéis e muito perversos, tá bom? Então, o modo como a família lida com essa sexualidade diversa dos sujeitos no seio, né, familiar, vai ditar muito a forma como esse sujeito vai se sentir, se perceber no mundo e vivenciar a sexualidade dele de uma forma saudável ou não. Então, isso é um preditor muito importante para a gente falar de adoecimento psíquico na população LGBT. E aí, esse ciclozinho da exclusão que tá aqui, eu já vou falar de onde eu tirei, que é de um diagnóstico que foi feito agora, na situação de pandemia, pelo grupo Vote LGBT e pela Box 1824, eles fizeram esse ciclo da exclusão aí, justamente para dizer que a violência e a exclusão começa no seio familiar. É dentro da própria família, muitas vezes a pessoa pode ser, inclusive, expulsa da própria casa, né? Não raras vezes, inclusive. Depois da família, isso vem afetando a outra esfera social como um efeito dominó, como uma cascata. Então, eu já chego na educação com todas essas questões, e a escola me expulsa. Não tem uma evasão escolar, como muitas vezes a gente vê. Tem uma expulsão escolar para esses sujeitos, que não dão conta de continuar no sistema formal de ensino. E aí, de novo, a gente também pode fazer nessa análise interseccional dentro da própria
população LGBT, os níveis de opressão, de marginalização, de violência, elas são hiperbolizadas a depender de qual letrinha que você ocupa nesse acrônimo gigante, que tem uma diversidade enorme de gente dentro dele. E quando a gente fala população LGBT, a gente tem que ter esse cuidado. Acho que a internet da Ludmilla caiu. Caiu aqui também. Travou. Ela travou e o slide parecia mexer ainda, né? Deixa eu ver se ela... Acho que caiu mesmo. Vai voltar. Voltei, gente? Voltou. Tá. Isso é porque eu tô calmo. Mariana, a internet é uma merda. Bom, então, para a população LGBT, é comum a gente ver, quando a gente está falando de adoecimento psíquico, de uma categoria que tem sido chamada de estresse da minoria. Estresse de minorias, perdão. E essa expressão, ela está em voga quando a gente discute saúde mental da população LGBT, né? E esse estresse da minorias é o resultado dessa convivência diária da população LGBT com essas situações de opressão, de vulnerabilidade, de preconceito, de discriminação. E aí, para vocês terem uma ideia, né, dessa questão familiar, teve um levantamento que foi feito com 1.264 brasileiros em todas as cidades, em 100 cidades brasileiras, tá? E a pergunta foi: você aceita numa boa ter um filho homossexual? E o resultado da pesquisa foi: 37% dos brasileiros afirmam que não aceitariam um filho ou uma filha homossexual em casa. E aí a gente vê como a família tem esse papel fundamental no início desse ciclo da exclusão. A pessoa chega na escola, se ela não tem uma educação adequada, como a gente vê de base, o trabalho dela fica totalmente prejudicado. Se ela não tem um trabalho que dê condições dela se bancar sozinha, de ter uma vida digna de sobrevivência, ela não consegue ter plano de saúde, e aí vai depender do SUS, que não a entende, não a aceita, principalmente as pessoas trans, né, que tem especificidades muito sérias em relação ao seu corpo. E não tem representantes políticos que deem conta de fazerem proposições de políticas públicas e de políticas de ações afirmativas que protejam essa população, tá bom? Então, Gunnar, eu não vou te negociar, tá? Eu vou me pular. Depois eu mando para vocês, porque eu fui fazendo uma coletânea, eu mandei até minha dissertação, gente, e eu peguei lá alguns trechos, porque, como eu disse, quando a gente fala de pessoas trans, dentro da própria sigla LGBT, a gente eleva o nível de opressão de uma maneira absurda. E nas entrevistas que eu fiz para a dissertação e para o livro, isso ficou muito claro. O adoecimento psíquico estava na fala de todos eles, em maior ou menor grau. Se não tivesse ainda diagnosticado, medicalizado, com acompanhamento psicoterápico, acompanhamento psiquiátrico, no mínimo, a pessoa estava em isolamento social. Uma das pessoas que eu entrevistei, depois vocês leiam, por favor, que eu quero saber o feedback de vocês. Havia 3 dias que ele não tomava banho e não saía de casa quando ele foi fazer entrevista comigo. Ele foi por uma urgência e por uma necessidade de ser ouvido por uma pessoa que o escutaria na inteireza dele. Dentro da casa dele, com mais 25 pessoas, ninguém o compreendia. Então, nem banho ele estava com condição de tomar. Olha o nível de sofrimento psíquico que essa pessoa tá. E aqui, gente, tem relatos de todos eles. Opressões e dificuldades no trânsito social dentro da própria universidade. Quem aí é ex-aluno de Ouro Preto ou morador de Ouro Preto, né? Eu sou ex-aluna de República, eu sei bem, nós reproduzimos sistemas heteronormativos dentro da própria República, né? Eu nunca soube que nos 25 anos de existência da minha República tivesse uma pessoa LGBT. Nunca soube. Então, por que isso acontece? O próprio sistema naturalmente expulsa as pessoas.
e essas pessoas vão se encontrar em guetos específicos. Então, um fenômeno muito particular da população LGBT é a guetificação. Se, por um lado, essa guetificação, ela impede que as pessoas acessem direito básico de transitar na cidade, o direito à cidade, de frequentar os espaços públicos da cidade, uma pessoa que relatava, eu não vou à praça, eu adoro jogar basquete, eu não vou na pracinha do lado da minha casa, porque eu tenho medo de apanhar. Por quê? Essa pessoa trans está no início da hormonização e não se encontra ainda com uma passabilidade que lhe dê segurança mínima para transitar pela cidade. E isso o colocava numa situação de adoecimento. Essa mesma pessoa traz também situações de que os relacionamentos afetivos ficam totalmente prejudicados. Porque se a pessoa sabe de antemão que ela é uma pessoa trans, ela que na verdade que ele, né, ela pessoa, mas que ele é um cara trans, não quer nem se relacionar, porque a orientação sexual dele é heterossexual, ele quer se relacionar com uma mulher cisgênera, de preferência. E aí, uma mulher cisgênera não quer, via de regra, se relacionar com o cara trans, ele traz isso muito forte, né? Então, ele sente essa repulsa, e isso é muito difícil para ele, então não se abre para as pessoas, tem medo das pessoas, medo de se abrir para relacionamento, né? Outro, que ficam, e aí dentro da própria população trans, qual que é o nível hard? Quando a gente fala de pessoas não binárias, e aí eu entrevistei pessoas que a própria inteligibilidade corporal dessa pessoa, eu tive, gente, que fazer um exercício muito grande para sair da minha caixinha, muito grande, porque quando eu fui fazer a entrevista, me chega uma pessoa de barba, de top cropped, de barriga com todos os cabelinhos do corpo, com a perna com os cabelinhos, com o braço com os cabelinhos, com cabelo grande, com batom, com maquiagem de top cropped de saia. Então, aquela pessoa traz no corpo dela signos da masculinidade e da feminilidade, simultaneamente. E esse corpo não é lido socialmente de um jeito que a gente consegue aplicar algum tipo de inteligibilidade. Como a Judith Butler falava, se não há coerência entre sexo, gênero e orientação sexual e desejo, tem alguma desconexão, esses links, eles ficam rompidos. E aí, o que acontece? A pessoa tá numa situação de vulnerabilidade absurda. Então, assim, quando eu estava estudando como eu estava estudando sobre reconhecimento jurídico em relação ao reconhecimento de si, a forma como essa pessoa se entende, se identifica, é um corpo. É um corpo atravessado por signos da feminilidade, da masculinidade, mas que não se encontra em nenhum desses dois polos das categorias binárias por meio das quais a gente opera, o direito opera. E aí ela encontra uma série, porque ela quer ser tratada no feminino, né, apesar de vivenciar a não binariedade, prefere ser tratada no feminino. Então, o cuidado que a gente tem que ter também, inclusive com os artigos, com os pronomes utilizados, é como a pessoa se reivindica, porque isso é uma agressão, uma violência, né? Quando a gente fala de violência, que essas pessoas estão submetidas, não é só a violência física, que a gente sabe que são punks, né? As pessoas não basta matar, tem que matar com requinte de crueldade. Então, se a gente pega aquele dossiê da ANTRA para ler, dá vontade até de vomitar, porque é uma coisa surreal o nível de violência que é perpetrado a essas pessoas. A gente está falando de violências simbólicas, a gente está falando de violências psicológicas, a gente está falando de violência moral e a gente está falando de violência física. Então, todas essas pessoas têm esses medos. Quando tem um relato que eu acho super interessante, que depois vocês têm que ler, que é uma pessoa que era muito católica, foi criada no seio da Igreja Católica de Mariana. Então, quando ela se viu fazendo a transição, e ela estava usando tranças, e uma pessoa a expulsou da sacristia, porque ela era uma aberração, e Deus não aceita aquilo, ela entrou num nível de sofrimento muito grande também, entendeu? Então, assim, eles e elas, via de regra, têm noção de que são sujeitos de direito no que diz respeito a direitos como votar, por exemplo. Mas há direitos básicos que estão ali no tripé das reivindicações, como direito a uma identidade. Isso é tirado.
Tá, e aí quando a gente vai avançando aqui, que a gente vê como o STF decidiu, 2018 foi um ano paradigmático para a população trans. Tanto houve a decisão do STF na ADI 4275, que retirou o caráter patológico das transgeneridades, ao prever que as pessoas trans têm autonomia e autodeterminação sobre si mesmas para chegarem num cartório e sem qualquer tutela psiquiátrica ou psicológica solicitarem a alteração no seu registro civil, tanto no que diz respeito ao nome quanto ao sexo jurídico, no caso ao gênero, né? Então, a pessoa pode chegar sozinha no cartório, não precisa mais de laudo. Até essa sentença, gente, precisava de laudo. Precisava de laudo. O que esses laudos fazem? Ainda é assim, por exemplo, para acessar o processo transexualizador no SUS. As resoluções da medicina, e o direito vai na esteira da medicina, né, muitas vezes, parece que a gente não tem autonomia de pensar sozinho, aí a gente fica respeitando todas essas resoluções, porque a gente acha que é lei. Então, com isso, a gente fere dignidade humana. O que eu tô falando aqui não é que a gente tem que sobrepujar, pelo amor de Deus, tá, Guna? Que eu não quero que a gente tire da medicina, da enfermagem, da psicologia, todos os protocolos médicos que a gente tem que seguir. E qual é a importância de se estar acompanhado por esses profissionais? É que eu tô falando que a gente tem que operar na ótica do cuidado, e não na ótica autorizativa do sujeito exercer seus próprios direitos. Então, quando chega o sujeito no SUS, e para falar que ele tem, quer fazer qualquer mudança corporal, seja cirurgia de transgenitalização, seja silicone, seja algum tipo de hormonização, seja o acesso à psicoterapia via SUS, ele precisa de um laudo atestando a veracidade da transexualidade dele. Para isso, vocês vejam, por favor, Berenice Bento, Larissa Pelúcio, que são maravilhosas, Tatiana Lionso, da UNB, e o Marco Aurélio Máximo Prado, aqui da UFMG, que são, tipo, papas no assunto, para falar sobre isso, que eu não vou conseguir falar, né, obviamente. E aí, na psicologia, que só para terminar, tem aquela famosa questão da cura gay, né? E a gente até hoje está lidando com isso, minha gente. Né? Em 1990, eu mando o nome, tá, Pedro? Daqui a pouquinho. Em 1990, a OMS retirou do catálogo da Classificação Internacional de Doenças a homossexualidade. Quando chegou em 1999, a resolução da psicologia previu que a homossexualidade não é doença e que os profissionais da psicologia estão proibidos de trabalhar nessa lógica. Só que uma pesquisa que saiu agora recente, eu fiquei super chocada, trouxe uma pesquisa com profissionais da psicologia, principalmente os mineiros, tá? Trouxe que 29%, 30% dos profissionais que responderam ao questionário disseram que aplicam ações corretivas independente, não, se a pessoa pedir, se chegar a pessoa e pedir, olha, eu tô em sofrimento, eu não quero mais ser gay, eu não quero ser trans, faz alguma coisa, me cura. 30% falou que faz a cura gay. E 12,43% falou que aplica as ações corretivas, mesmo quando não solicitado pelo paciente. Então, eu vou conduzir um tratamento na psicologia, visando a cura, a reversão, né, que é o que a gente chama aqui de terapia de conversão. E o que fica aqui de dica? Se qualquer um souber disso, gente, amigo de vocês, qualquer coisa, denuncie no CFP, porque não pode. A nossa resolução, o nosso conselho, proíbe categoricamente que a gente faça isso. E aí, o que é legal da gente falar? Nós, psicólogos, estamos imersos nesse mesmo campo cultural. A gente também foi formado dentro da lógica heteronormativa, tá? Eu não sei se é de 2020, vou pegar aqui para você. 2009, tá? Chama Esforços para Mudança de Orientação Sexual, eu mando tudo no grupo, Pedro. E aí, gente, a gente está sujeita a isso tudo. Qual que é a falha? Não é nenhuma falha de caráter, às vezes, que eu penso, é uma falha educativa. Por isso que é importante a gente falar de uma educação emancipatória na psicologia, no direito, porque a gente forma psicólogos, forma profissionais do direito que
não sabe minimamente lidar com esse tipo de questão, não sabe nem para onde está ventando essas questões, e aí fica achando que é possível reverter alguma coisa nesse sentido de curar alguma patologia. Só para chegar no final, não vou falar do diagnóstico, eu vou mandar para vocês, senão o Guna não fala hoje, tá bom, gente? Como eu disse, eu sou muito faladeira. Vai indo, Ludmila, tá ótimo. Ai, qualquer coisa, o Alexandre Preocupa, não. marca 2 dias, né, pra gente, a gente gasta mais tempo para falar. Na pandemia, então, a gente viu que os impactos da crise foram muito maiores e descortinou as vulnerabilidades. Foi o texto que eu mandei para vocês. Eu achei super interessante que o autor traz esse termo, que é o descortinamento. Por quê, gente? Todas já estão aí. O que fez foi aumentar, e aumentou pra caramba. Aí, Lê, pode apertar a palavra diagnóstico, que vai ter o linkzinho para a figura. Tá, a pergunta que eles fizeram aí, ó. Qual a maior dificuldade você está enfrentando durante o isolamento social? E fizeram todas essas perguntas. Saúde mental. Via de regra, a população LGBT adoece apresentando esses 3 transtornos mentais: ansiedade, crise de pânico e depressão. Tá bom, gente? Ou solidão, falta de dinheiro, falta de trabalho, que foi bem significativo, tá bom? Mas, passa aqui na setinha verde, Ale. Embaixo na setinha verde. A pesquisa encontrou e entrevistaram mais de 10 mil pessoas dentro da pandemia, tá? Foi 2020, a pesquisa em maio de 2020. 42% da população LGBT disse que está em sofrimento mental, que está com problema, que está com alguma questão em relação à saúde mental dela. E aí, quando a gente pega, que eu tenho aqui em algum lugar, a proporção, se eu não me engano, 5% da população do Brasil desenvolve depressão, tá? Depois eu vou mandar para vocês, tá, gente? Certinho, mas tipo 5 e poucos por cento da população geral. 29% da população, 22% da população LGBT desenvolve depressão, ou seja, já é bem maior do que a população geral. Na pandemia, esse índice duplicou, foi para 40. O que aconteceu na pandemia, que é o principal que a gente pode falar aqui para a gente encerrar, gente? Qual que é o contexto? É um contexto de isolamento, as pessoas foram retiradas das suas redes de apoio, estudantes que frequentavam a universidade lá poderiam vivenciar sua sexualidade, tinham acolhimento, encontravam os amigos, iam para balada, frequentavam grupinhos de amizade, tiveram isso cortados e foram obrigados a ficar dentro de casa, muitas vezes, inclusive, porque perderam o emprego, muita gente perdeu o emprego, de ficar com a própria família, sem poder contribuir para aquela renda familiar. Então, pensa você conviver 24 horas por dia com pessoas que te violentam sistematicamente, que te retiram de você o direito de ser quem você é. E isso sobrelevou muito, associada a falta de dinheiro, falta de trabalho e não conseguir ser atendidos adequadamente no nosso sistema de saúde. Então, por isso que foi essa lupa, né, que foi colocada aí na pandemia, que é o que o autor lá chamou do descortinamento, tá bom, gente? Quais que são as saídas? Rede de proteção, proteger, indicar para todo mundo, para os amigos e para todo mundo, os programas, se bem que eu não sei se nesse governo esses trem ainda estão valendo, tá, gente? Mas a gente tem o Programa Brasil Sem Homofobia, a gente tem uma política nacional, né, de proteção à saúde integral. O Guna vai poder falar se é usada ou não é usada nos dias atuais, né, porque o negócio está periclitante, mas se a gente não pensar em políticas, né, não tem saída. Se a gente não pensar em rede de proteções, não tem saída. Então, é por isso que me dá muita alegria de participar desses momentos, porque eu sei que a gente se fortalece aqui. Tá bom? Parei de falar, acabei. Em 5 minutos, Alexandre. Em 5 minutos. Em 5 minutos, eu vou mostrar, né? Só finalizar, então, com a proposta de um artigo para gente. Porque eu tive uma orientadora. Não, mostra a pirâmide. Não, eu vou mostrar. Mas eu tive Vou compartilhar a tela. Eu tive uma professora no mestrado que falava assim: se você sentar por mais de 1 hora, tem que virar artigo. Então, se eu sentei por mais de 1 hora aqui, tem que virar artigo. Então, eu coloquei aqui no Word
a ideia do que seria essa proposta de artigo pautado nessa situação que a gente está estudando. Já quero, na verdade, viu? Já quero que se transforme num artigo, porque eu já estou aqui pensando um milhão de coisas à medida que a Ludmila foi falando. Pois é, então, então, essa articulação do direito com a saúde mental precisa acontecer e vai vir por vocês, porque eu sou da saúde e não tenho esse conhecimento no direito. E aí a proposta, não sei se vocês pararam para ver, estão vendo minha tela já, não estão? Sim, só tá pequenininho. Não, eu botei pequenininha porque eu quero colocar assim as duas juntas. Então, porque a ideia seria a gente estudar o impacto da pandemia da Covid na saúde mental de pessoas LGBTQ, mas como uma reflexão a partir da teoria da motivação humana de Abraham Maslow. Maslow é um psicólogo, enfim, que trata, em 5 minutos, de 5 níveis hierárquicos, para que você possa atingir a sua realização pessoal. Então, vou colocar até aqui para vocês poderem ver maiorzinho. Para que a gente possa atingir a nossa realização pessoal, a gente precisa necessariamente cumprir os 5 níveis. Eu não chego ao 5º nível, ao ápice da pirâmide, se eu não superar os outros níveis. Então, quando a gente pensa na população LGBT, presa em casa numa situação familiar que muitas vezes não é propícia, eu comecei a fazer algumas relações com as bases, pensando nos conteúdos que tem nessas bases e pensando que talvez ele não encontre, por exemplo, a homeostase, que é o equilíbrio que a gente traz como um termo da área da saúde, quando a gente pensa em que ele não tem acesso, por exemplo, a um sono adequado, uma comida, enfim, água, a questão sexual para ele é um problema, né, desde a infância, da adolescência, é um problema não para ele, né, acho que é para a sociedade. Às vezes para ele se torna um problema por conta da sociedade. Então a base da pirâmide de Maslow traz a questão sexo, que é o cerne da questão para a gente na população LGBT, que vai envolver toda uma questão que vai pensar para o gênero. E aliás, a pessoa não precisa nem ter sexo, né, aqui o sexo é muito mais do que o ato em si, é muito mais a constituição, talvez física, e que o ser humano tenha e possa culminar num ato sexual ou não. No segunda etapa, a gente tem a parte da segurança, em que a gente teria que segurança nós temos hoje para a população LGBT em níveis de saúde mental, pensando numa saúde integral, que é uma saúde biopsico-sócio-espiritual, que é hoje vista pela OMS. Então, se a gente pensa numa saúde em que o biológico ele está comprometido, o psicológico, o social e o espiritual, entendendo o espiritual como uma porção de fé, de esperança, de um futuro melhor. Que futuro melhor a gente pode ter para uma população LGBT trancada há 365 dias dentro de uma família que ela vive muitas vezes aprisionada em seu próprio corpo, né? E agora aprisionado em seu corpo e numa família, onde ele tem que seguir padrões heteronormativos para não apanhar, por exemplo. Então, no quesito de segurança. No quesito de segurança da pirâmide de Maslow, ele também fala sobre a questão de emprego. Então, a população LGBT, né, a gente sabe das diversas dificuldades que a população LGBT tem para conseguir emprego, principalmente olhando para o lado como a Ludmila trouxe, da transgeneridade, né, das travestis, das trans, como conseguir o seu lugar no emprego respeitando o seu eu. Né? Na terceira nível da pirâmide, a gente tem a questão da amizade da família. Se eu tenho problemas familiares de uma família que não é o meu ciclo de apoio, que não é a minha rede de apoio, que é onde eu descanso, é onde eu tenho os meus laços, onde eu posso ter também as minhas relações, os meus relacionamentos, a intimidade sexual. Esse mesmo degrau da pirâmide, a gente tem os níveis de relacionamento, de afetividade, da intimidade sexual, que muitas vezes estão impedidas por conta da pandemia. Então, você deve pesar o fato de você não querer se expor ou expor a sua família a se contaminar com o Covid, você muitas vezes deixa de ter encontros com pessoas, enfim, ou utiliza de outras redes para poder ter esse tipo de intimidade sexual durante a pandemia. No quarta etapa, vem uma coisa que chama muita atenção, como a Ludmila trouxe, problemas de saúde mental ligados à autoestima. Então, a autoestima que vão levar a problemas ligados a questões de ansiedade, estresse e, por fim, depressão. Então, a gente pode fazer essa correlação também da autoestima da quarta etapa da pirâmide com a situação de saúde mental da população LGBT. E, por último, a quinta e última etapa.
Então, a gente tem a satisfação completa, a plenitude, a ausência de preconceito. Então, quando que a gente vai conseguir atingir a satisfação, a plenitude, a saúde integral na população LGBT? Quando tiver ausência de preconceito. Então, Maslow está mostrando para a gente que, eu não vou dizer que é impossível, porque, né, a gente sonha, mas que é um mundo utópico, né, que o direito faz a sociedade reconhecer o sujeito enquanto ser, enquanto individualidade, que tem seu direito, mas ainda assim sofre o preconceito, sofre a questão de aceitação dos fatos, que ninguém precisa aceitar nada, mas está aí na questão, inclusive, a moralidade, que é tão discutido, o que é o moral, o que é o ético, né, que há muitos e muitos anos se confundiu a questão da homossexualidade, por exemplo, com questão de caráter. Ah, ele é homossexual, mas ele é legal, tá? Pode confiar. Né? Quem tem quase 40 anos como eu já deve ter visto coisas absurdas sobre a homossexualidade na vida. Então, eu pensei, olha que eu tô cumprindo meus 5 minutos. Você vê que eu tô correndo. Eu trouxe a pirâmide para vocês poderem entender de onde surgiu essa ideia, para vocês pensarem se é possível fazer essa correlação. Eu entendo que é possível. Vou compartilhar esse material em Word. Coloquei algumas coisas na introdução que eu acho que precisam ter sobre vulnerabilidade, isolamento social, LGBT e Covid. Coloquei também sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT, que é uma portaria do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde, de 2011. Esse ano está fazendo 10 anos da Política Nacional de Saúde Integral, super válido, um grupo de pesquisa da Universidade Federal, da UFOP, trazendo uma reflexão sobre a saúde integral da população LGBT e os direitos à saúde integral, 10 anos depois dessa política nacional. O que nós conseguimos? Temos vitórias, não posso dizer que não temos, mas temos um longo caminho ainda pela frente. Trago a definição de saúde da OMS, né, como bem-estar físico, mental, social. Então, o mental está dentro da definição de saúde. Se eu não tenho saúde mental, se minha saúde mental está comprometida por questões ligadas à Covid, pelo distanciamento sanitário, isolamento, eu não tenho a saúde como um bem, inclusive como uma obrigação do Estado, né? Um direito de todos e um dever do Estado. Coloquei algumas questões sobre saúde mental. O método que eu sugeri é um estudo de reflexão com abordagem qualitativa pautada na teoria da motivação humana. É um método que eu já trabalhei em outros artigos. Esse material que eu mostrei, inclusive, da pirâmide, está dentro do capítulo de livro que eu compartilhei, vocês devem ter visto, que falei sobre violência de gênero contra a mulher, usando a teoria da motivação humana. Fiz um outro trabalho também com saúde mental com estudantes universitários que dá para a gente pensar. Coloquei aqui para vocês verem também, depois com calma, quais são os detalhes, né, os meandros sobre as 5 necessidades humanas básicas. Então, a teoria da motivação humana traz as 5 necessidades humanas básicas. E se é uma necessidade humana básica eu ter a realização pessoal, a autorrealização, eu não estou cumprindo, né? Eu não consigo atingir a saúde como um todo, pensando na ótica da teoria da motivação humana. Então, rapidamente, falei que era rápido, então eu só trouxe realmente para que vocês pudessem pensar sobre essa situação do artigo, finalizando, porque Ludmila falou muito brilhantemente sobre o tema. Desculpa, gente, eu já falei. Não, foi necessário, foi Vou ótimo. voltar, Alexandre, semana que vem, por favor. E aí então o que eu queria contribuir era isso, trazer 10 anos depois da política nacional, né, saúde integral à população LGBT, o que nós temos percorrido, né, e como que a gente pode entender que como a saúde mental da população LGBT está comprometida, pelo que eu pude analisar rapidamente, nos 5 níveis hierárquicos da pirâmide de Maslow. Então a gente não consegue ter a saúde integral. Então a política nacional precisa ser, não revista, mas olhada, precisa ser discutida, precisa ser trazida à tona, e as pessoas precisam realmente dar visibilidade, porque as pessoas estão adoecendo, estão morrendo, né, e a gente não pode deixar isso continuar desse jeito, por isso estamos aqui para escrever e deixar na história esse nosso legado, né.
Nossa, excelente, eu acho que está todo mundo... Metralhei, você viu, né, para poder... Não, mas na verdade eu acho que está todo mundo querendo ouvir com mais calma, inclusive, porque alguns conceitos que você trouxe, para quem já está pesquisando um pouco mais sobre essa questão de saúde, isso é mais claro. Mas, por exemplo, quando você fala da questão da saúde no aspecto biopsíquico, espiritual, etc., acho que esse é um conceito interessante que eu acho que a maior parte das pessoas, principalmente o pessoal do direito, não conhece. Eu fui conhecer por causa da minha pesquisa, quando eu enveredei nessa questão da saúde, mas esse é um conceito extremamente importante, e a política, por isso que a política ela é integral, né? Por isso que a política nacional para o LGBT ela é integral, porque ela tenta, é o cubo mágico, né? Que eles vai somando as várias facetas aí de saúde e tal, enfim, que é uma ideia, a ideia da política nacional de saúde integral LGBT ela é excelente. Eu acho que essa lembrança que você faz dos 10 anos, nossa, é para ontem a gente fazer esse texto, pegar realmente esses 10 anos e mostrar que, na verdade, muito mais pelo contrário, né? A pandemia ela vem culminar, né, ela vem descortinar um problema que ao longo dos 10 anos vem acontecendo. Então a pandemia ela vai descortinar um problema grave de saúde em que o indivíduo não consegue atingir a plenitude da sua saúde, na saúde integral biopsicossocial-espiritual, que são essas 4 dimensões que a gente chama de dimensões do cuidado humano. Então ela não consegue se sentir plena, ainda que ela consiga, no primeiro nível, né, ter uma alimentação, ter um sono, a moradia, mas é a segurança e o preconceito. Então ela não consegue se sentir na sua plenitude no que diz a Organização Mundial de Saúde, trazendo como conceito de saúde, né? Sim, e aí com as discussões que a Ludmila traz, né, essa pesquisa, Lud, que você traz, ela, que foi feita ali, ela foi no começo do ano de 2020, ela foi em maio de 2020? Maio e junho, Ale. De 2020. De 2020. Né? Ou seja, a minha questão é a seguinte... Um ano depois, né? Pois é isso. Se essa pesquisa for refeita agora, os números vão estar muito mais assustadores. Da população em geral, mas particularmente da população LGBT, e se a gente faz um recorte aí das letrinhas, né, certamente que a população de travestis e pessoas trans está numa situação muito, muito pior, né, do que... Teve um caso aqui em junho que eu vi, que Demétrio Campos, de 23 anos, homem trans, negro, não suportando mais as condições de violência às quais a sociedade lhe impunha, suicidou-se. Eu não tinha visto isso à época. E a ANTRA trouxe no relatório dela, né, esse relatório anual, que no primeiro trimestre de 2020, houve um aumento significativo, apesar do isolamento social. Aí, quando a gente acha que o isolamento social vai melhorar, né, nesse sentido, as pessoas estão em casa, protegidas, não. Não, porque a violência, essa é uma violência que ela é essencialmente na rua, ela é essencialmente doméstica, né? Existe a violência de rua, mas também existe a violência doméstica. Eu passo o limite, para você também. Mas assim... A primeira violência, né, identificada é a de casa. Então, eu fiz já um artigo que falava de pessoas transexuais na escola. E aí, lá no artigo, eu citei essa questão dessa violência, principalmente em casa. E eu tive a oportunidade de conversar com pessoas transexuais e que sofriam e que falavam que era extremamente sofrido ver o pai, ver a mãe com extrema violência por causa da sua identidade. Então, essa violência é muito grande, é o início de tudo, né? Eu tô com a minha cabeça aqui fervilhando de ideias, de coisas para a gente pensar, mas eu queria ouvir, a Marina falou agora, eu queria ouvir os demais aí. Vou fechar meu microfone, deixar vocês falarem. Eu sei que vocês estavam falando muito pelo chat aí, mas liguem aí os microfones, vamos discutir um pouquinho. Gente, eu estava lendo um texto hoje de um filósofo sul-coreano, ele publicou no Eu País, o nome dele é Byung-Chul Han, e ele aborda justamente essa questão do aumento do número de doenças mentais, de adoecimento mental, principalmente da depressão, com o início da pandemia, certo?
com o desaparecimento desse contato direto e desses rituais e de espaços comuns, e como isso contribui para o nosso adoecimento. E enquanto, assim, pessoa LGBT, eu sinto na pele os impactos da pandemia, porque estar numa família que não te aceita, que muito pelo contrário te rechaça, sem sua rede de apoio, é como estar aprisionado. Você não tem, na verdade, fora de casa, o espaço que você tem para se expressar, para encontrar seus iguais. E, justamente, como a Marina falou, é a primeira violência que a gente sente. As pessoas que, em tese, né, essa construção de que são as pessoas que deviam nos amparar, estar ao nosso lado sempre, acabam sendo as que nos violentam. E eu acho que isso acaba agravando a violência, né? E, enfim, eu achei interessante o que a Ludmilla falou do tratamento, né, da cura gay, que eu já passei por esse processo de cura gay. Eu li seu relato aqui, gente, é muito absurdo. E na época, assim, eu fui mandada pelos meus pais, uma psicóloga evangélica, e era adolescente e nem me toquei, né? E depois, com o tempo, com o amadurecimento, entrei na faculdade de Direito, tive acesso ao conhecimento e percebi pelo que eu passei, o que eu vivenciei. Li a resolução 01, né, de 99, do CFP, que proíbe esse tipo de tratamento, e vejo que, infelizmente, ainda é algo comum. Você trouxe dados, né, Ludmilla, de 2009, mas a gente está em 2021 e é frequente, é uma realidade. Então, sim, tem um grupo de psicólogos encampando e foram entrar com ação lá em Goiás para retirar essa resolução, para que ela não tivesse validade, que ele não precisasse de cumpri-la. Graças a Deus que esse trem já passou. Ô, Ana Beatriz, que ano que você fez esse tratamento? Foi em 2011, 2012, por aí, Bruna. Você vê que mesmo depois de sair do compêndio de psiquiatria como transtorno, de sair imagina na década de 90. Eu fui parar em psiquiatra em 1996. No século passado. Então, e a psiquiatra falou que eu precisava de terapia que tinha jeito, que ia resolver. A psicóloga virou para mim e eu falei, eu tinha 13 anos, eu falei para ela assim, moça, eu acho que eu sou gay. Não, acho que eu sou viado. Eu falei, acho que eu sou viado. Ela, não, isso vai passar. Eu falei, olha, só não passou até hoje. Mas ela falou, vai passar. E ela falou com veemência, vai passar, você acredita no tratamento. Psiquiatra, psicólogo, tinha muito. Hoje, então, tem menos, mas ainda tem. Como é que pode, né? Temos que denunciar mesmo, não tem jeito. Tem que denunciar. E nesse caso específico, como era pastora, tinha esse reforço de autoridade. Então, era uma coisa extremamente bizarra. Eu gostaria de agradecer muito, Ludmilla e Bruna, pela exposição. Foi incrível, foi fantástico. E, por favor, mandem no grupo. Minha cabeça está fervilhando. E parabéns, gente. Prazer falar sempre. Esse moço aqui, não é, Ana Beatriz? Exatamente, professor. Esse cara é muito bom, gente. Esse cara é muito bom. Esse livro dele, Lud, se chama Psicopolítica, o Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder. Você vai mandar aí a fotinha no grupo, né, também? A lei da capa, por favor. Tá. Excelente. Quem mais, gente? Posso falar? Claro. Eu sou a Bibiana, eu sou da área da comunicação social, vim convidada pela Ludmilla, porque é um tema super interessante e, sobretudo, pela questão da pandemia mesmo, né? Porque reforça ainda mais a questão do isolamento social, da falta de apoio dessa rede, né? Mas eu achei interessante, até na fala da Ana Beatriz também, como que a religião, nesses casos, impõe um modus de vida, de ser, e que agride completamente os valores que escolheu, né?
E, então, assim, essa relação ainda hoje no Brasil, eu acho que é muito forte, a questão da religião com a orientação sexual, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem grupos evangélicos, a evangelização, né? Avançou muito, né? Eu vejo até uma certa, se a gente pode dizer assim, por exemplo, eu acho que o catolicismo, dentro ainda daqueles preconceitos e tudo, o catolicismo, eu acho ainda um pouco mais velado, essa coisa do preconceito, uma aceitação maior do que nos grupos evangélicos. Eu acho que os grupos evangélicos são muito, assim, radicais com essa questão do homossexualismo, né, e toda a questão que envolve, né, de escolhas. E da fala da Lud, eu queria entender esses movimentos, assim, por exemplo, no caso até da Ana Beatriz, né, a sua mãe, a sua família que te levou a fazer esse tipo de tratamento, foi uma ação coercitiva, assim, disfarçada? Como que a gente pode dizer nesse caso? Você era menor de idade? Porque é uma coisa tão até difícil, né, para a gente diagnosticar, porque você tem uma ação coercitiva quando a família intervém e você não está mais no seu juízo perfeito, né, digamos assim, de sanidade mental. Mas isso também é um tipo de ação coercitiva, mas é uma coisa mais velada. Eu queria entender essa diferença, assim, se alguém puder me ajudar aí na explicação. Obrigada. Pode falar, Ana. Acho que você vai ter mais propriedade para falar. Nesse caso específico, eu fui mandada para o psicólogo, fui mandada, né, o termo. Eu tinha o quê? Cerca de 13, 14 anos, então eu era menor de idade, mas assim, desde criança eu sempre me identifiquei como mulher lésbica. Acho que os pais acabam percebendo que a gente foge ao padrão, né, ao padrão em que a gente percebe sempre, a menina gosta de rosa, gosta de brincar com boneca, brincar com outros meninos, enfim, nunca segui isso. Eles perceberam e me mandaram para lá. Então foi algo extremamente sutil, velado. Tanto é que na época eles falaram que era para que eu me entendesse melhor, que a psicóloga ajudaria nesse processo de amadurecimento, adolescência. Então, não foi coercitivo nesse nível, né? Eu não tinha também poder de distinguir o que estava acontecendo. Imagino que se eu tivesse mais maturidade e, né, entendesse o contexto, o que estava acontecendo, eu não me submeteria àquilo, claro. Aí eu já não sei se meus pais aceitariam ou não, mas não aconteceu, né? Não sei dizer nesse caso. Acho que é isso, em resumo, assim. Houve já na Igreja Batista da Lagoinha, a Igreja Batista da Lagoinha tinha um grupo assim, chamava, vinha dos Estados Unidos, o Êxodos, e aqui na Igreja Batista da Lagoinha chamava Moses. E aí eu tenho vários conhecidos que passaram por coisas assim na primeira década dos anos 2000. Isso hoje eu não sei se a igreja ainda tem isso. Há pouco tempo atrás eu procurei no site deles e tal, eles não tinham mais a referência. Se existe, não é mais feito de maneira tão explícita como era feito até a primeira década dos anos 2000, ainda era algo explicitamente colocado ali. Estou falando da Igreja de Batista da Lagoinha porque é extremamente conhecida aqui em Belo Horizonte, uma das maiores, a maior de Belo Horizonte, eu acho. Enfim, é absurdo, mas sim, isso ainda é muito feito em igrejas evangélicas distribuídas por aí, sabe, Bibiana? Principalmente igrejas neopentecostais, né? As igrejas tradicionais, protestantes tradicionais, isso não há um apelo tão grande com relação a isso, mas nas igrejas neopentecostais, ainda é uma realidade muito forte, né? Apesar de tudo e tal, eu sei que, por exemplo, no Equador, quem vai fazer esse tipo de coisa são membros da Igreja Católica. Então, tem nichos. Aqui no Brasil,
isso meio que fica por conta dos neopentecostais, enfim. Que é outro tema que eu acho que a gente está falando de saúde, etc., não é? LGBT, é um outro tema que, de repente, valeria a pena uma pesquisa sobre isso. É algo sobre o que eu me interesso muito, já que cresci e fui criado e fiquei durante um bom tempo, inclusive, mesmo depois de formar, já no doutorado, ainda frequentava igrejas assim, e não neopentecostais, uma igreja assim foi histórica, né? Mas é um tema que me interessa particularmente, já que sou bastante interessado nessas questões de teologia, queer e tal. Então, se alguém se animar a escrever sobre isso, inclusive, quiser conversar, posso passar algumas referências e tal. Pessoal, eu não quero cortar o barato, mas é porque a gente está ficando já meio tarde, e aí eu queria, na verdade, saber o que vocês querem fazer, né? A gente volta essa mesma questão na semana que vem não, daqui 2 semanas, ou seja, a gente, depois das apresentações, as 2 apresentações que foram feitas hoje, eu acho que a gente tem muita coisa para pensar, para fazer de proposições, e de repente daqui 2 semanas a gente pode voltar já pensando em proposições, em coisas que a gente pode trabalhar, inclusive na proposta do texto que foi apresentada, a gente parte para uma outra coisa, terminamos a discussão hoje. Eu estou achando só que já está ficando um pouco tarde, algumas pessoas talvez Eu tenham aula, preciso sair. Pois é, e alguns já estão saindo e tal. De repente a gente pode voltar a essa mesma questão ainda daqui 2 semanas, e Aí o Gunnar fala com calma. Com calma, sem pressa, e eu não falo, e a gente assiste o filme que eu não vi ainda, que você tinha me recomendado, Gunnar, eu esqueci de assistir. O Boy Erased? Vocês não viram, não? Esse Você já viu, eu Alexandre? não esse vi. filme é excepcional. Maravilhoso. Agora, mais antigo que esse é novinho, né? Eu sou velho, então tem um filme mais antigo que Vai esse. falar que é Orações para Bob. Que é esse? Orações para Bob, eu fiz minha mãe assistir e chorar. Prayers for Bob. É para você pegar os seus pais, botar para assistir. Isso, eu fiz. Mãe, senta aqui. Debulharem de tanto chorar. Isso, é isso aí, fiz de propósito. Esse filme é maravilhoso. Ana Beatriz, você fazer com teus pais aí, ó. Exatamente. Bota ele sentadinho para assistir Prayers for Bob. Excepcional. Eu acho, Ale, que a gente Sigourney podia Weaver, fazer isso. maravilhosa. Sigourney Weaver. Podem assistir aí esses 2. O Prayers for Bob, Orações para Bob. Deve achar para baixar por aí. E o Boy Erased. Fantástico os 2. Fantástico. Tá? Tem outro aqui, ó. Nunca Fui Santa. Não conheço esse, Carlos. Ele tem um tom bem de paródia. Ele é mais humorístico. Ok. Vocês vão recomendar. Ele é bem... o campo de conversão é bem interessante, assim. Ele tem uns atributos bem Damares. É bem interessante você ver, assim. Depende do contraponto, porque o Prayers for Bob você chorar. Esse, pelo visto, é mais leve, né? Não, mas isso é pipocão. É bem tranquilo. Mas o Orações para Bob... E eu falo porque... Eu falo da minha própria experiência, né? Como um homem gay que veio de uma família evangélica, eu senti essa pressão durante muito tempo e tal. Fiquei no armário, acabei ficando no armário durante muitos anos, o que obviamente contribui para eu ser essa pessoa maluca, surtada que eu sou hoje. Então, não é... Então, tudo que a Ludmilla estava falando lá sobre o círculozinho, né? De como isso afeta a gente, óbvio que eu me vejo nessa história toda, né? Pelo meu histórico, etc. Então, ver Orações para Bob, para mim, foi uma coisa meio de catarse mesmo, para eu, enfim, repensar as coisas e tal. Ok, então, gente, nossa, eu tô gostando demais, vocês 2 trouxeram aí, comigo mexeram pra caramba, me despertaram um monte de coisas que eu quero pesquisar, que eu quero escrever e tal. Acho fantástico essa ideia aí falar sobre os 10 anos da política nacional. Não sei se todo mundo conhece esse documento, eu vou colocar lá no grupo, tá? O documento da Política Nacional de Saúde Integral LGBT, para quem não conhece, ler. E aí, então, daqui 2 semanas a gente volta já pensando, não é, nessa política nacional, e aí vocês têm a oportunidade de novo de expor com calma, né, principalmente o Gunnar, e, enfim, e a gente caminha, então, assim, tá?
Obrigado para vocês dois. Nossa, foi muito bom mesmo. Bom, obrigada. Eu vou mandar para vocês, gente, além das referências que eu falei, o próprio rascunho que eu fiz para guiar minha fala, porque obviamente não consegui falar tudo. Falei com o Gunnar, eu compilei 18 páginas aqui. A Alexandre, ela falou que precisava de 3 horas. Era 3 horas. Só que eu quero deixar muito claro, tá, gente? Não fui eu que escrevi, quase ainda tem partes que é do meu livro, então tá autorreferenciada, mas outras partes eu copiei e colei. Então tá sem referência. Por favor, não é plágio, porque era só uma apresentação. Eu juntei um monte de texto, fiz um bem bolado aqui para me guiar, mas eu vou compartilhar com vocês porque traz dados interessantes, tá? Ok. Deixa eu parar aqui a gravação.